Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra no livro do profeta Miqueias. Quanto tempo a gente não lê esse livro? Livro Miqueias, capítulo 6, verso 8. Esse livro é do profeta Miqueias. Ele vai nos dar uma base daquilo que nós vamos estar falando hoje, que é: pratique a justiça e ame a misericórdia. É o recado do profeta, Deus falando por boca desse profeta, que a gente precisa praticar a justiça e amar a misericórdia. Amém? Acharam aí Miqueias? Um nome bonito para você botar no seu neto, no seu filho, Miqueias. Só Jesus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, acharam aí? E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ame a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Diga glória a Deus. Veja que o profeta aqui, ele diz que nós devemos andar praticando a justiça e amando a misericórdia. O que significa isso, qual o profeta está narrando aqui? Que praticar a justiça e amar a misericórdia é fazer tudo por amor. Amém? Boca de Deus, o profeta está dizendo: olha, pratique a justiça e ame a misericórdia. Isso significa que Deus quer que nós façamos tudo por amor. Até porque nós estamos, no período da graça, no período do amor. Então tudo que Ele quer é que tudo que nós viemos a fazer é fazer por amor. Não é o que a gente vê por aí. As pessoas não fazem tudo por amor, é ou não é verdade? Elas fazem por interesse, elas fazem por dinheiro. Mas veja que o profeta aqui, por boca de Deus, ele diz: olha, pratica a justiça e ama a misericórdia. Praticar a justiça é dar direito a quem tem. Amém? A misericórdia é o amor. Então o que ele está dizendo? Tudo que você vier a fazer, faça, mas faça por amor. Porque as pessoas hoje não fazem mais nada por amor. Elas fazem por interesse, elas fazem por troca, elas fazem por dinheiro. Então, o apóstolo Paulo, agora em Colossenses 3, abra lá em Colossenses 3, verso 23, ele detalha mais o que o profeta Miqueias falou. Ele diz: pratica a justiça e ama a misericórdia. Você quer agradar a Deus? É só você andar nesses preceitos, praticando a justiça e amando a misericórdia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E sabe qual é o motivo de o mundo não ser consumido por Deus? Por causa da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela se renova cada manhã. Cada manhã Ele tem mais misericórdia do ser humano. Ele tem mais amor, Ele tem dó, Ele tem pena do ser humano. Amém? Porque o ser humano, ele só trabalha à base de interesse. Ele só trabalha à base do dinheiro. E o profeta aqui está dizendo: olha, pratica a justiça, ame a misericórdia, porque isso é da vontade de Deus. Isso agrada a Deus. E Paulo aqui em Colossenses, capítulo 3, no verso 23,
Ele diz assim, ó: e tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Veja bem, está dizendo: tudo que você fizer, fazei de coração, ou seja, de amor, como ao Senhor e não para homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão, a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que servis. Diga graças a Deus. Então, por que Paulo traz essa narrativa? Porque é do agrado de Deus que todos nós vivamos assim, fazendo a vontade de Deus, amando uns aos outros, até porque é o mandamento de Deus. E como está difícil ver isso hoje, né? Como está difícil, parece que isso está acabando, parece que está se esfriando, né? O amor, o relacionamento das pessoas para com Deus. Então ele está deixando bem claro, ó: pratica a justiça, ame a misericórdia. Quer dizer, resumindo tudo isso, ele está dizendo que para a gente fazer tudo por amor, porque a recompensa vem daquele que a gente serve, a recompensa vem do Senhor. Diga: eu recebo essa palavra. Amém? Deus gosta que façamos tudo por amor. Amém? Não por obrigação. A graça de Deus nos ensina a fazer tudo por amor. Vir ao culto tem que vir por amor a Deus. Ofertar e dizimar tem que ser por amor a Deus. Perdoar alguém tem que ser por amor a Deus. Ou seja, tudo que nós viemos a fazer tem que ser por amor a Deus. Porque se não for por amor a Deus, não tem outro caminho. Diga: eu recebo essa palavra. A religião, ela faz o quê? Ela nos obriga a fazer certas coisas, mas a graça de Deus revela que é tudo por amor a Deus, não por obrigação. Não é verdade? Gente, amor obrigado é estrupo. Não é verdade? Intimidade obrigada vira estrupo. Amém? Amor é algo que tem que ser gerado pela vontade humana, pelo querer. E Deus ama aquele que vive o amor dele. Ele diz que aquele que serve a Ele, serve os seus mandamentos, é quem ama Ele. Aquele que obedece a Ele é quem o ama. Então, a intimidade, o amor obrigado, isso não vem de Deus. Deus não quer mais obrigação. Deus quer que nós amamos uns aos outros. O mandamento de Deus é amar o seu semelhante como se fosse a si mesmo. Por mais que a gente saiba que é difícil, por mais que a gente saiba o quão difícil é viver esse amor que o mundo vive de modo oposto à vontade de Deus, mas esse é o nosso dever, como diz o profeta: pratique a justiça e ame a misericórdia, porque Deus ama aquele que ama a sua misericórdia, aquele que anda nos seus preceitos. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, eu não estou aqui dizendo que é isso, aquilo, outro, não, pelo contrário. Nós sabemos quão difícil é viver debaixo desse amor. Amém? Tanto é que Paulo diz em Gálatas 3,10 o quê? Todos que estão debaixo das obras da lei estão o quê? Debaixo de maldição. O que são obras da lei? É aquilo que te impõe a você a fazer, é aquilo que te obriga a você a fazer. A Bíblia diz que todas as pessoas que vivem debaixo disso, elas estão debaixo de maldição. Amém? Porque já não é mais pelas obras, já não é mais pela lei, por imputação, e sim pela graça, pelo amor. E isso é difícil, viu, gente? É difícil a pessoa servir a Deus por amor. As pessoas estão servindo a Deus por imposição. As pessoas estão servindo a Deus por barganha, porque vai ganhar. Não, mas o profeta diz: ó, pratica a justiça e ama a misericórdia. Ou seja, tudo que você vier a fazer, faça por amor, que a recompensa de Deus virá.
na sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Para ilustrar, vamos a Lucas capítulo 10. Para ilustrar o que é esse amor que Deus fala. Onde é que está esse amor? Alguém vai me perguntar: quem é meu próximo? Para que eu possa amá-lo. O nome já está dizendo, né, gente? Quem é o nosso próximo? É aqueles que vivem mais próximo da gente. Normalmente o nosso próximo quem é? A nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, nossos conhecidos. Esses são os nossos próximos. São pessoas próximas. Então ele manda amar ao próximo. Amém? Ele não manda escolher quem a gente vai amar. Ele manda a gente amar qualquer um. Porque na verdade Deus nos ama, independente de qualquer situação. Então Lucas capítulo 10, no verso 25, uma história que você já conhece, mas é sempre bom a gente extrair algo para o nosso viver, e é importante isso. Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: olha, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o que é o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você já pensou se todos nós vivêssemos por esse mandamento? Não teríamos briga, não teríamos ódio, não teríamos tantas coisas ruins que temos. É a verdade, porque nós iríamos tratar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Esse é o mandamento de Deus. Nós sabemos que quem não estiver debaixo desse preceito não agrada a Deus. E você pode ter certeza que os que agradam a Deus são pouco religiosos, não agradam a Deus. Amém? Viver debaixo de preceito, de lei, de imposições de homem, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando nós vivemos em amor, um para com os outros, ainda que alguém não mereça. Porque tem gente que não merece o nosso amor, tem gente que não merece a nossa compreensão. Mas a questão não é merecer, nós também não merecemos. Ele nos amou. Amém? Ele quer que nós façamos o mesmo. Nós vivemos por meio desse amor. E a gente sabe que não é fácil, gente, um mundo desse. Então Jesus disse: olha, vê o que está escrito, lê como lês. Ele disse: olha, está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como fosse a ti mesmo. Versículo 28. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Você sabe quando a pessoa não quer fazer, ela inventa alguma coisa, né? Quando a pessoa questiona muito, é porque ela não quer fazer aquilo que está sendo mandado. Jesus simplesmente disse: o mandamento é esse, é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como se fosse você. Pronto, você não vai ter problema no mundo, você não vai ter problema na tua vida, mas não é isso que acontece. Amém? E ele vai questionar a Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Gente, quem é o nosso próximo? É quem convive com a gente. É quem, normalmente, o nosso próximo é o nosso familiar. É as pessoas que estão próximas da gente. Então, se todo mundo vivesse bem com o seu próximo, como se fosse a si mesmo,
nós não teríamos muitos problemas na vida como temos, por não obedecer o mandamento, que é tão simples de falar, mas tão difícil de viver. Amém? O problema da lei de Deus, da graça de Deus é isso. Ela é fácil de entender, ela é fácil de falar, mas ela não é fácil de viver. Essa é a grande questão. Então ele pergunta, né? Para justificar, para provar Jesus, ele pergunta: mas Jesus, quem é o meu próximo para que eu possa amar? Jesus vai responder a ele. E respondendo, Jesus disse: Jesus sempre responde com uma pergunta. Para quê? Para levar a pessoa a pensar. Amém? Gente, a nossa vida só muda quando a gente pensa. O nosso culto é racional. Você pode ver que nossas mensagens, ela leva você a uma reflexão. Ela leva você a pensar não na vida do próximo, mas na sua. Como é que está a tua conduta com Deus? Né? Como é que é a minha vida com Deus? Pastor Jesus falava, você dá pouco, né, Bruno? Será que eu estou agradando a Deus? Eu também me questiono às vezes. Será que eu estou fazendo o que é certo? Porque a pior coisa é a gente achar que está fazendo certo e fazendo errado. A pior coisa é a gente achar que está agradando e está desagradando. Amém? Esse aqui não, esse aqui está questionando contra Jesus. Jesus, quem é meu próximo? Poxa, você não sabe quem é o seu próximo? Se o nome já está dizendo próximo, o que vive com você, o que está mais próximo de você. Quer dizer, se você não sabe lidar com quem está próximo, como é que você vai lidar com Deus que está próximo? Que você não vê? O mandamento é esse: é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o seu próximo. Então, a prova de que eu amo a Deus é quando eu me relaciono bem com o meu próximo. O Evangelho é relacionamento. Quando eu não sei me relacionar com o próximo, eu estou desagradando a Deus. Amém? O amor de Deus é amar aquelas pessoas que são diferentes de você. O amor a Deus não é amar quem ama você, é o contrário. É amar quem não te entende, é compreender quem não te compreende. E isso não é fácil não, viu, gente? É muito difícil. É uma verdade. Aí ele vai contar aqui uma parábola. E diz aqui o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, os quais os desposaram e, espancando, retiraram tudo, deixando meio morto. Jesus faz uma analogia. Você quer saber quem é seu próximo? Fica aqui que eu vou te explicar. Aí a Bíblia diz que descia um homem e ele foi assaltado, espancado até desmaiar. Amém? O homem foi assaltado, espancado, e o homem caiu desmaiado. Amém? E Jesus queria mostrar quem era o próximo daquele homem que estava caído. Quem seria o próximo daquele homem que estava desmaiado. Para você ver que o próximo, às vezes, não é só quem a gente conhece, não. O próximo é o ser humano. O que Deus quer é que nós vivamos um com os outros em paz, vivendo no amor. Porque se nós vivêssemos debaixo desse amor, se nós vivêssemos debaixo da vontade daquilo que Deus quer, que é o mandamento dele, que é amar o meu semelhante como fosse a mim mesmo, a gente evitaria certos problemas, não haveria nem guerra. É ou não é verdade? Então ele faz essa analogia de descer um homem e ele foi assaltado, espancado e desmaiou. Aí verso 31: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo um sacerdote, o qual, ao vê-lo, o que ele fez? Passou para o outro lado. Peraí, um sacerdote, um homem que fala de Deus, um homem que prega a Deus, prega o amor de Deus. Se ele não consegue amar, atender a quem está caído, desmaiado, esse homem vai atender a quem, gente?
Amém? Jesus está mostrando aqui para a gente que nem todo sacerdote vive o amor de Deus. Amém? Que nem todo sacerdote socorre alguém. Nós estamos vendo aqui um sacerdote que vê alguém desmaiado, caído. O que ele faz? Ele atravessa a rua, vai para o outro lado, finge que nem viu. Amém? E Jesus vai trazendo outro exemplo. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo, passou o quê? Passou para o outro lado também. O que é o levita? Aquele que louva a Deus, leva a pessoa através do louvor a Deus, aquele que louva, aquele que canta. Amém? Aquele que está sempre em contato com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Olha o que esse homem faz. Ele atravessa para o outro lado, finge que não vê o homem caído e vai embora. Jesus, com essa visão aqui, ele nos mostra que nem todo mundo que diz que é, de fato é. Amém? Porque de fato o verdadeiro sacerdote, ele vai parar para atender, para socorrer, fazer algo por aquele próximo dele que está caído ali. Amém? Um levita da mesma forma, ele iria parar, porque afinal de contas ele está louvando a Deus, ele está falando de Deus, levando as pessoas a adorar a Deus, mas ele não está vivendo o que Deus manda ele viver. Amém, gente? Então, ele vai dizendo aqui, ó, aí vai o próximo, ó, mais um samaritano. O que é um samaritano? Um morador da cidade de Samaria, um homem que não tinha parte nenhuma com Deus, um homem que nem conhecer a Deus conhecia. Amém? Mas vai ser o único que vai se compadecer do próximo. Amém, gente? Isso aqui nos leva, nos remete a entender uma coisa, que Paulo diz que nem todos que diz Israel de fato é israelita. Nem todos que estão na igreja de fato são crentes. Nem todos que estão na igreja de fato vivem o mandamento de Deus. Pode ser sacerdote, pode ser levita, pode ser membro, pode ser obreiro. Amém? Para ser de Deus, tem que viver o mandamento dele, que não é regra, que é o quê? Que é amar a Deus e ao próximo. A prova de quem ama a Deus é quem se relaciona bem com o seu próximo. A prova de quem ama a Deus é quem vive bem com o seu semelhante. Porque se a gente não servir para lidar com o ser semelhante, a gente não serve para nada nessa vida. Amém? Porque o mandamento de Deus é que um siga o outro. Você vê que é a lei de Deus. Ninguém recebe nada se não der. Se você não plantar algo, você não colhe nada. É a lei da vida. É a lei de Deus. Não é religião. As pessoas estão acostumadas com religião. As pessoas estão acostumadas com dogmas de homem. As pessoas estão acostumadas a fazer isso, a fazer aquilo outro, mas elas não vivem o amor de Deus, elas não têm compaixão uma das outras. Então não adianta fazer regras e dogmas de homem se não faz o mandamento. O mandamento, ele foi reduzido, e ainda assim muitas pessoas não vivem esse mandamento, que é amar o próximo, que é a prova de quem ama Deus. Se eu não amo o meu próximo, se eu não entendo o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Amém, gente? A prova de quem ama de fato a Deus não é quando abre a boca e diz: Senhor, eu te amo. Não é como louva, como levita: Senhor, eu te amo. Não é como sacerdote prega: Senhor, eu te amo. Aí vem um samaritano, alguém que não tem paz com Deus, mas tem. Amém? Ele diz assim, ó: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, movendo-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho,
Então, pondo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem, uma hospedaria, e cuidou dele. Amém? Viu como é interessante? Duas pessoas que são da igreja passam por outro lado do avião caído. Outro que não é de igreja, ele para socorrer uma pessoa que ele não conhece, que se tornou seu próximo. Amém? E Jesus vai fazer essa pergunta: qual dos três é o próximo daquele homem caído? Não precisa nem dizer. O que cumpriu o mandamento de Deus, o que amou, o que teve compaixão do caído. Amém? E isso tem sido difícil nos dias de hoje. As pessoas estão ligando uma para as outras. As pessoas não estão amando mais uma das outras, elas estão amando a si próprias. É ou não é verdade? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E partindo outro dia, verso 35, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu ao hospedeiro, e disse: olha, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Peraí, ele cuida do caído, ele cuida das feridas, leva uma hospedaria, um hotel, paga tudo. Aí ele disse: olha, amanhã eu volto para saber como é que ele está, e se faltar alguma coisa, ele pode dar ele que eu pago. Amém? Peraí, ele nunca viu esse homem na vida. Aí eu te pergunto, o texto vai dizer: qual dos três que é a vontade de Deus? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? É uma questão da gente levar a gente a uma reflexão. É ou não é? Gente, não dá para confiar em crente. Essa é a realidade. Eles vivem debaixo de regra, de preceito, mas eles não vivem debaixo do mandamento de Deus, que é o seu semelhante. Tem crente que não sabe se relacionar um com o outro. Tem crente que tem mau relacionamento, e toda igreja que vai é confusão. Ele arruma confusão. Ele não para a igreja não, porque ele arruma confusão. Então ele não vive o mandamento de Deus. Ele vive regra, ele vive preceito. Ele sabe viver o jejum, ele sabe ir para monte, ele sabe fazer sacrifício, mas ele não sabe praticar o mandamento de Deus. Ele não vive o mandamento de Deus, que é tão simples. É tão simples o mandamento de Deus. É entender o nosso semelhante, é amar, é compreender, é andar mais uma milha, é oferecer a outra face, é ter paciência. Eu não estou dizendo que é fácil, amém? Mas esse é o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Diga graças a Deus. Quando você faz isso por alguém, você está fazendo para Deus. Você está cumprindo o mandamento de Deus. Amém, gente? Diga graças a Deus. Então Jesus arruma toda essa parábola para fechar com o entendimento. Olha o verso seguinte, ó. Verso 36, ó. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: então vai, faze da mesma maneira. Que lição, hein, gente? Amém? Alguém que queria justificar quem era o próximo, alguém que queria justificar algo que não fazia. Jesus conta uma parábola, e Jesus mostra 2 da igreja, um que não era, e quem usou de misericórdia não foi quem era da igreja, foi pelo contrário, quem nunca havia entrado numa igreja, um samaritano que morava em Samaria. Amém? E Jesus veio para essa gente, viu? Jesus não veio por religioso. Olha, se é que eu posso dizer isso, Jesus, na verdade, a maior repugnância dele era religioso. Tem coisa mais hipócrita do que pessoa religiosa? Tem hipocrisia maior
do que gente religiosa, que diz que voa, que diz que faz, que fala em língua, que faz isso e acontece. Mas quando é para fazer o básico, que é o mandamento de Deus, quando vê alguém cair, passa por cima, se deixar, passa até por cima. Esses daqui passaram de lado, fingiram que não viram, atravessaram a rua. Outros passam até por cima, se deixar. Aí vem um que não tem parte com Deus, mas tem. Amém? Tem o coração de Deus, ele se compadece do homem caído, ele cuida das feridas, leva o homem para uma hospedaria, paga e promete voltar para pagar o resto, vai ficar devendo. Gente, se é um crente, nem quer saber. Quanto mais pagar, piorou. Amém? Esse não pagou, indenizou ainda alguém que ele não conhecia. E a recompensa vem de quem, gente? Quando nós fazemos isso? A recompensa vem de Deus. Deus recompensa todo aquele que se dá ao seu semelhante, ao seu próprio. Ele está cumprindo, ele está mostrando que ele ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que essa lição sirva para nós praticar a justiça e amar a misericórdia. Amém? Quer fazer a vontade de Deus? Faça isso, você já está fazendo. Amém? Pratique a justiça, dá direito a quem tem direito. Amém? Ame a misericórdia, ou seja, ame o seu semelhante com seus erros, com as suas diferenças. Não é fácil amar e entender gente diferente da gente, não. Não é fácil, não, gente. Amém? Mas esse samaritano aqui me ensina mais do que o sacerdote, mais do que o levita. O samaritano, ele dá um show de como fazer a vontade de Deus. Amar o seu semelhante sem querer nada em troca. Amém? Isso acontece, é raridade nos dias de hoje. Ninguém dá nada por ninguém sem interesse. Ninguém faz nada por ninguém que não haja um interesse. Amém? E nós podemos aprender por meio dessa mensagem que praticar justiça e amar a misericórdia significa fazer tudo por amor. Então, quando você assim faz, você está amando a Deus em primeiro lugar, porque essa é a vontade dele. Você crê nessa mensagem? Solte as suas mãos, dê uma forte salva de palmas para o nosso